este é o nosso tema de hoje. Então fica aí que o Belly Chat já vai começar. Sejam muito bem-vindos ao Universo Belly Dance 2023. O Ar da Maravilha com você. Gente, que saudades que eu estava de você. E eu escolhi pro nosso quadro Belly Chat de hoje esse tema que eu amo, que eu gosto, que vocês muito me pediram, que é sobre o Tarab. Bom, vamos lá. Gente, o que eu quero falar hoje sobre o Tarab? Bom, a gente escuta muito quando vai aí pros festivais da vida, né? Que Tarab não é um estilo, que Tarab é um sentimento, né? É um estado de espírito, é um êxtase. E tá certo, é isso mesmo. Mas também se ouve, lógico, gente, não é tão simples assim como parece, né? Hoje eu só vou dar um apanhadão aqui, né? Porque esses vídeos são curtos. E aí depois eu volto aqui, a gente fala de novo se você quiser falar mais sobre isso, tá certo? Bom, Tarab, tá? Ele não é um estilo. Mas, de certa forma, eu não tenho uma dança específica, né? Ele não é um estilo. Mas, gente, no meio árabe, tá? E no meio artístico também, a expressão Tarab é normal. Então eu tô dançando com uma banda árabe, e ele fala assim pra mim, eu tô lá no meu show fazendo 1 hora de show, e eu falo assim, o que eu vou dançar agora? Ele fala, você quer um Tarab? Eu falo, tá bom, manda aí um Tarab. Ou, guarda, o que você quer dançar? Eu vou falar pra ele, eu quero um Tarab. Ele já sabe na hora o que eu quero. E o que é um Tarab quando a gente fala o Tarab, tá? Existe só Tarab no Egito? Não, gente. E se não fosse, se não pudesse de verdade, né, usar esse termo, essa expressão, você acha que existiriam CDs escrito Tarab? Não, lógico que não, né, gente? Pelo amor. CD árabe, escrito por árabes, cantores árabes, tudo árabe, composto por árabes. E aí? Então, gente, é só a gente pensar um pouquinho. Por quê? Existe uma lista que é difícil colocar aqui pra vocês, né? De algumas músicas que existem, tem, né, certas características que se enquadram e se encaixam dentro do padrão que é um Tarab. Então, beleza, Tarab realmente um sentido, né, de uma coisa que vai além, que a pessoa que tá ouvindo aquela voz, aquela cantora, aquela canção, ela vai lá dentro e sobe. Então, assim, eu vou comparar, né? Então, sabe aquela música? Mais uma música que você ama muito, 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 que você escuta, você chega até a ter vontade de chorar? Eu tenho certeza que a maioria de vocês, eu acredito, aliás, gente, se vocês nunca tiveram um suposto Tarab, me conta aí, porque eu quero saber, né? E eu não tô falando isso só com música árabe, mas é importante a gente saber e vocês entenderem que a música árabe, ela é estruturada de forma diferente da ocidental. E em outras músicas de outros países, ela tem uma riqueza muito grande, tem toda uma história, um significado, uma coisa mágica. E então esse Tarab, ele se encaixa dentro dessa estrutura. Então eu tenho Tarab no Golfo, eu tenho músicas de Khalij, músicas do Golfo, que são consideradas Tarab. Por quê? Porque são velhas necessariamente? Não, mas a maioria, sim, elas são, ou todas, eu acho. Então, por exemplo, eu tenho música do Mohamed Abdu, tá? Da
Arábia Saudita, e ele tem muitas músicas. Tarab, Abu Saleh. Porque são músicas clássicas. Então vamos lá, mas guarda. Mas música clássica não é aquela música que a gente entra pra dançar? Não é mejance, dança, né? Rotina. Gente, antigamente, essa palavra, essa nomenclatura, mejance, ela não existia não, né? Era a entrada de bailarina. Isso aí veio depois. A entrada de bailarina. Era assim que a gente falava e assim que a gente fala até hoje, lá nos Emirados, né? E então, a gente tem música tarab, que significa esse, que traz, que consegue, que tem esse poder de levar uma pessoa a um estado, né? Boom, como se fosse para outro planeta, para outro lugar, é uma coisa que vem. Então sabe aquela música, como eu tava falando, que a gente chora, que você... Então é mais ou menos isso, só que dentro da tradução um pouco ainda mais forte, mas é esse tipo de sentimento. Então, tá bom, mas isso não vai servir se você escutar aí, sei lá, um funk, e você falar, nossa, adoro essa música. Por quê? Porque é um sentimento que envolve a estrutura musical, que envolve os macams, que envolve o instrumento, que envolve a voz, o canto, tem todo um processo. Então é muito mais complexo, muito mais muito mais complexo do que simplesmente é uma música que, sei lá, eu me apaixono por ela. Ela é muito mais forte, é uma coisa muito mais complexa, né? Assim como, por exemplo, as letras das músicas e a tradução, a interpretação. Então, se a gente joga ela lá no Google, não vai fazer muito sentido. Por quê? Porque tem a interpretação, a tradução literal, e em cima dessa tradução tem realmente a interpretação para a língua árabe. E que mesmo assim, às vezes pra gente, né, estrangeiros, a gente não vai entender o porquê que aquilo mexe tanto com o árabe, por que aquela letra, aquela frase, aquela melodia, aquela música mexe tanto com o árabe. É a cultura mesmo, né, é a convivência, aquilo que nasce. Então tem como vocês entenderem isso? Tem, mas precisa o quê? De paciência, muito estudo, mesmo que vocês nunca tenham oportunidade de viajar para um país árabe, porque também não significa que vocês vão viajar para um país árabe, ficar uma semana, um mês, às vezes até um ano, e vão entender literalmente se vocês não estiverem envolvidos com esse tipo de coisa. Né? Se vocês forem trabalhar lá no Egito, fica um ano e vai lá no mercado e volta e trabalha dentro do escritório, nunca vai escutar uma música, alguma coisa, você simplesmente não vai entender o que é um tárabe para um músico, o que significa música para um tárabe. Vocês me entenderam? Entenderam? Certo? Mas sobre a nomenclatura, sim, vocês podem falar, eu quero dançar um tárabe, eu vou dançar um tárabe agora. Isso é completamente ok, correto, tá? Lá nos países árabes é normal, a gente fala, e quando eu falo países árabes, eu tô falando Egito, eu tô falando o Golfo, eu tô falando Levante, eu tô falando Marrocos, eu tô falando Tunísia. É normal, é uma expressão normal. Tá certo? Então, eu quero dançar tárabe. Agora, uma outra pergunta que as pessoas me perguntam muito, né? Posso colocar dançar com acessórios, né? No tárabe? Bom, lá vai aquela frasezinha. Opa, peraí. Gente, só pra lembrar vocês, se vocês ainda não são inscritos no canal, dá essa forcinha. Para aí, dá um clique, clica lá dá um like. Deixa ali um comentário se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão que eu vou adorar, tá? Me fala a sua opinião, se alguma coisa aconteceu com vocês, de alguém, vocês já ouviram isso. E compartilha com as amigas. Bom, e aí, que mais? Então, se vocês chegarem e falarem assim pro músico, perdão, oi, bom,
Se vocês forem dançar uma versão moderna de uma música que é considerada um taraab, então vamos falar, por exemplo, de Inta Omori. De certa forma, ela não vai ser mais um taraab. Ela vai continuar sendo uma música. Ela vai ser uma versão moderna de uma música clássica. Então, ela vai perder aquela estrutura taraab, digamos assim, tá? Tô tentando colocar aí de uma forma para que vocês entendam. Posso dançar com espada? Sim, dependendo da versão, se for uma versão tocada, uma versão moderna, uma versão lenta. Porque, gente, se vocês estiverem dançando realmente com uma banda árabe, eles vão saber, na maioria das vezes, tocar músicas árabes. Então, se você falar, eu quero colocar uma espada, eles vão tocar o que pra você? Ou um taksim, ou um ballad lento, né? Ou talvez, sei lá, dependendo do músico, ele pode fazer ali. Ele vai fazer um taksim de qualquer jeito. Seja um taksim violino, seja um taksim oud, kanum, entendeu? O que eu quero dizer? Tadadã, sopro, né? Nai. Vai ser um taksim. Ou o músico vai entrar com uma música clássica, um taraab ou uma outra clássica, e vai deixar ela só tocadinha. E aí? Entenderam? Agora, se você falar pra mim, se eu, Ardago, gosto de dançar com uma música, seja uma versão cantora mais moderna, mesmo não sendo tradicional, aquele taraab, eu não vou gostar de dançar com nenhum acessório, nem colocar passos dependendo muito, né? Então, tudo depende de... É a minha frase, né? Lembra aquela minha frase? Tudo depende de... Verdades absolutas não existem. Então, é isso, gente. Sim, pode. Guarda, posso dançar com véu? Se você estiver entrando com uma versão, por exemplo, Elif Leila Leila. Tan, 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 tararararam, tan, tan, tan. Sim. Você pode trabalhar com o véu. Você pode colocar e adicionar o véu na sua apresentação. E você tá trabalhando uma versão, né, de uma música clássica. Agora, pode, não pode... Né? Se você quiser dançar com um véu, uma música da Kassum, você também pode. Mas falando de interpretação e a interpretação, musicalidade árabe, não tem muito a ver. A não ser que dependa de um contexto da letra da música e tal, mas aqui eu tô colocando a coisa no sentido mais amplo, mais geralzão de ser. Então eu não vou dançar, eu não vou colocar uma espada pra dançar uma música que seja cantada, porque eu não gosto, a não ser que, gente, aconteça alguma coisa, eu vá dançar uma música e dance outra, o músico não sabe outra música, só sabe aquela, então eu pedi pra dançar e ele vai tocar aquela, eu vou ser obrigada a dançar. Esse tipo de perrengue que bailarina passa? Então, é esse mesmo. Então, né, de novo, tudo depende de... Tá bom, gente? Bom, e é isso! Então você pode, sim... Tudo depende do caso, onde você vai dançar, do que você vai... e lembrando que as músicas taraabs são clássicas. Mas não são todas as músicas clássicas, né? Ela tem uma... que agora eu não me recordo se eu falei ou não lá no comecinho aqui do vídeo. Então, existe ali uma estrutura, uma música. Tem todo um processo para chegar... nessa determinação, né, digamos assim, nesse padrão taraab de ser. E se eu falei, eu estou falando novamente, que é pra você lembrar. Tudo bem? E é isso, gente. Agora me conta se você ama taraab. Eu amo taraab, eu amo dança taraab. E os movimentos que eu gosto são movimentos mais básicos, no seu sentido... original, trazendo ali do ballad, né, no sentido expressão, no sentido feeling, no sentido um pouco mais raiz de ser. Mas isso
sou eu, Guardinha, Guarda Maravilha. Tá bom, meus amores? Bom, vou ficando por aqui e até o próximo Universo Belly Dance, Belly Chat, Guarda Maravilha com você. Um beijo, tchau!